Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre privacidade. Uma política de privacidade é um documento ou declaração legal que descreve como uma empresa coleta, usa, armazena e compartilha informações pessoais de indivíduos que interagem com o site, serviço ou produtos daquela empresa. É uma parte fundamental de proteção de dados e do cumprimento da privacidade, proporcionando transparência aos utilizadores sobre a forma como seus dados pessoais são tratados e protegidos. Os principais elementos normalmente incluídos em uma política de privacidade são os seguintes. Primeiro, a coleta dos dados. A política explica quais tipos de dados pessoais são coletados dos usuários, como nomes, endereços de e-mail, número de telefone, endereços IPs. Segundo, é a finalidade da coleta. Esclarece as finalidades para as quais as empresas coletam e processam seus dados. Dados pessoais, como prestação de serviços, marketing ou análise comportamental. O terceiro é o consentimento ou cancelamento. A política explica como o consentimento do usuário é obtido para o processamento de dados e como os usuários podem solicitar o seu cancelamento. Isso é muito conhecido no mercado como lei do esquecimento. Uso e processamento de dados. A política descreve como os dados pessoais são usados, processados e compartilhados com terceiros, se for aplicável. O quinto item é sobre a segurança dos dados em si. Descreve as medidas de segurança em vigor para proteger os dados pessoais contra acesso, divulgação, alteração ou destruição não autorizada. O sexto item em relação à retenção desse dado, por quanto tempo será armazenado. A política estabelece por quanto tempo os dados pessoais são retidos e quando serão excluídos ou anonimizados. Sétimo, cookies e tecnologias de rastreamento. Se o site utilizar cookies ou tecnologias de rastreamento semelhantes, a política informa os usuários sobre o seu uso e como os usuários podem gerenciá-lo. Serviços de terceiros. Se as empresas utilizam serviços de terceiros que possam processar dados do usuário, a política divulgará tais serviços e suas práticas de privacidade. Direito do titular dos dados. A política informa aos usuários sobre seus direitos em relação aos seus dados pessoais, como o direito de acessar, retificar ou apagá-los. Transferência internacional de dados. Se os dados pessoais forem transferidos para países fora do país do usuário, a política aborda como a transferência de dados são realizadas em conformidade com as leis de proteção de dados daquele país. Atualizações e alterações. A política estabelece como as alterações na política de privacidade serão comunicadas enquanto entrarão em vigor. Informações de contato. A política fornece detalhes de contato para que os usuários entrem em contato com a empresa em relação a dúvidas e preocupações relacionadas à privacidade. Políticas de privacidade, sem dúvida, são essenciais para estabelecer a confiança dos usuários e cumprir as regulamentações de privacidade, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados, GDPR, da União Europeia, ou a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia, conhecido como CCPA, lá nos Estados Unidos. As organizações que coletam e processam dados pessoais são obrigadas a fornecer uma política de privacidade clara e facilmente acessível aos usuários, para informá-los sobre suas práticas de tratamento de dados. Aqui no Brasil, a Lei Geral de Privacidade de Dados Pessoais é a lei mais conhecida atualmente no nosso país. Obrigado e até a próxima.